tarde a todos e a todas que estão aí no nosso canal. O nosso objetivo aqui é realizar esse curso, né, intensivo de magnetismo com foco no atendimento à distância. Esse curso representa uma espécie de reciclagem para aqueles que já fizeram, né, e optaram e nos pediram para refazer novamente, né, e de uma forma bastante intensiva mesmo, a fim de que, né, os conhecimentos possam permanecer na nossa memória, até para que a gente possibilite uma ação, né, em termos de trabalho. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Jesus, como nós sabemos, né, aqui na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez esse seguinte questionamento aos espíritos: qual, né, é o maior modelo, né, que Deus, né, qual o maior homem, né, que Deus ofereceu ao mundo para servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus, né? Então, Jesus é a nossa inspiração, né? É a fonte da nossa inspiração, é a fonte do exemplo, né? É o caminho, né, que nós pretendemos um dia alcançar em termos de elevação, em termos de pureza, em termos de grandeza, né? E para que a gente consiga conquistar, né, essas virtudes que Jesus ensina no seu evangelho, né, a gente precisa se esmerar nele. Mas o que era exatamente o evangelho de Jesus, né? Então, São Mateus nos responde, né, que o evangelho de Jesus era exatamente isso aqui que encontramos em seu capítulo 4, versículos de 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E ele os curou, de sorte que o seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, né, e de além do Jordão. Então, esse é o resumo, né, do que é o Evangelho de Jesus. É uma proposta de ensino, né? É uma proposta de pregação por meio de exemplos também, né? Por meio de práticas e ações. E é também uma proposta de curar enfermidades, curar doenças, né? Porque Jesus fazia isso. Se ele é nosso guia e modelo, né, neste exemplo que nós devemos nos esmerar enquanto espíritas, enquanto cristãos que somos. É buscar fazer um pouquinho daquilo que o Cristo fazia, né, diante de sua autoridade, né, diante de todo o seu potencial magnético, diante de toda a sua autoridade moral. Nós podemos fazer. E quem afirma isso não sou eu. Quem afirma isso é o próprio Cristo. Em várias oportunidades ele vai nos dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, né? Ide, curai os enfermos, limpai os leprosos. E aí fala dos endemoniados também. Então, esse era o evangelho do Cristo. Quando se prega, às vezes, na tribuna espírita, esquece. A gente não ouve falar muito de Jesus, o Jesus que curava doenças, o Jesus que curava enfermidades, né? Por quê?
que não se fala tanto nisso? Será que é de forma proposital? É porque nós não reconhecemos em nós esse potencial, né? É algo a se pensar. Jesus acreditava em nosso potencial. Tanto é que ele mandava a gente fazer. Ele dizia, vós sois Deus. Mas a gente acredita nisso? Não acreditamos em nós mesmos. Esse é um dos grandes entraves, né? Para nós realizarmos essa tarefa de nos colocar realmente na condição, né, de verdadeiros cristãos, né? Ensinando, né, pregando o evangelho e curando doença, curando enfermidades. Se a gente não acredita na gente, é porque não tivemos ensinamento nessa área. Então, você mesmo disse que se houve tudo de Jesus, mesmo menos as curas, e a maneira como ele curava. Então, se isso não foi praticado, não foi mostrado, a gente também não acredita. Perfeito. É verdade. É verdade. Quer dizer, a gente pode buscar vários fatores, né? Para entender o porquê que nós não acreditamos que temos esse poder. E um desses é esse. Nós não fomos ensinados a acreditar nisso. E quando se fala em curas de enfermidades, quando se fala em curas de Jesus, leva-se sempre para um lado absolutamente equivocado, né? Diz assim, Jesus curava, como se Jesus curava e como se a cura fosse algo secundário, né? Fosse secundário na obra do Cristo, na missão do Cristo. Não, era o dia a dia de Jesus, era isso. E aí diz, mas isso se contrapõe exatamente a que Jesus afirma, né? Se Jesus afirma que nós podemos curar, né? Por que há essa dificuldade? Aí a gente vai chegar lá, a gente vai buscar esses argumentos. Um deles é exatamente isso. Por que não nos ensina isso? Porque essa verdade ela é escondida, né? Esse véu não é levantado dentro do nosso movimento espírita. Porque as igrejas estão dizendo aí, à torta e à direita, que curam, né? Elas dizem, e às vezes curam mesmo, às vezes tem até pessoas que curam. De fato. Tem sessões de cura e tudo mais. Aí coloca-se a cura como se fosse algo bobo, algo secundário. Aí diz, é merecimento. Será que vocês viram em algum momento o Evangelho de Jesus? Em algum momento, dos 4 Evangelhos de Jesus, ou qualquer um dos apócrifos, Jesus, os Evangelhos citando, olha, Jesus dizendo, eu vou curar isso aqui porque se merece. Você não merece, não. Não vai ser curado, não. Jesus fazia isso? Jesus não fazia distinção, não. Por quê? Porque a misericórdia de Deus alcança a todos nós, independente de sermos bons, independente de sermos justos, independente de sermos injustos, independente de sermos maus. A misericórdia divina, ela contempla a todos nós. Então, esse conceito de merecimento, que se ouve muito, e esse é pregado muito dentro do nosso movimento espírita, é pregado de forma equivocada também. Né? Porque a gente não vai encontrar esse conceito nem no Evangelho do Cristo, nem tampouco nas obras fundamentais do Espiritismo, que são as obras de Kardec. Fale. Tem uma passagem na Bíblia onde os discípulos não conseguiram tirar o demônio de uma criança. Aí, quando Jesus chega, ele diz assim, chama eles de incrédulos, porque até quando eu estarei entre vocês? Homens de pouca fé. Né? Isso. Essa parte aí. Então, ele disse que você pode. Exatamente. Então, cabe a nós o quê? Né? Adquirirmos essa confiança,
adquirirmos essa fé para a gente poder começar a curar as enfermidades nossas e as enfermidades dos nossos irmãos, né? Se a gente não consegue a cura, minimizando as dores, minimizando os sofrimentos, já vai ser algo maravilhoso que podemos começar a fazer nesta encarnação ainda, né? Se alguém quiser contestar qualquer coisa, trazer qualquer questão que queira contribuir, mesmo que esteja contrário ao meu pensamento, que fica à vontade, a gente dialoga. Porque o nosso objetivo aqui é dialogar para resultar isso em conhecimento, né? Para que a gente vá se desfazendo dessas crenças limitantes. Porque se eu começo a acreditar, por exemplo, que eu só vou ser curado se eu mereço, isso já é uma crença que me limita a me colocar na condição de curador e de ser curado também. Né? Porque, em regra, o que é que eu vou pensar de mim? Eu vou pensar, o pobre coitado, espírito imperfeito, cheio de limitações, eu lá, né? Não é isso que a gente pensa? Aí usa-se muito do exemplo de Chico Xavier. Eu sou uma lesma, né, no universo, tal, etc. Sim, ele estava se comparando ao universo. Chico Xavier. Aí, se Chico Xavier se comparou a uma coisa dessa, imagina eu. Tem muita coisa nesse sentido. Então, são crenças limitantes, né, que acabam dificultando o nosso processo de entendimento do próprio Evangelho do Cristo e também da própria doutrina espírita, que nos ensina tanto o Evangelho de Jesus, nos ensina que nós devemos curar, que é papel nosso curar, como nós iremos encontrar nas obras fundamentais do Espiritismo também isso. As sociedades espíritas, as primeiras sociedades espíritas curavam. E até hoje, várias sociedades espíritas buscam esse propósito. E se buscassem com o magnetismo, como as outras, como antigamente faziam, conseguiriam resultados excepcionais. Excepcionais. Eu acho que o magnetismo recebeu um nome, porque muitas pessoas sem nenhum conhecimento de nada já curavam. Perfeito. Perfeito. É isso que a gente vai falar agora. Passe e magnetismo é uma coisa só? A origem do magnetismo. É como a Raides acabou de adiantar aqui. A origem do magnetismo remonta o quê? A origem do homem na Terra. Porque nós já nascemos com poder de cura, né? Desde que a humanidade é a humanidade, nós temos o quê? Fluido vital. Nós temos esse potencial magnético, que é a força da vida. É a força criativa, é a força curadora, né? É a força de manutenção da vida orgânica, é a força vital, a energia vital, é o fluido magnético. Então, mesmo antes de se falar de magnetismo, né, as pessoas já curavam umas às outras. Né? Exatamente. E instintivamente, o magnetismo, os próprios clássicos afirmam isso. O magnetismo é utilizado desde sempre. Um exemplo clássico. Quando você queima a sua mão, o que é que você faz primeiro? Assopra. Aquele sopro quente que você dá na mão, né? Aquilo ali tem um poder, tem uma ação magnética, que é de aliviar a dor. A criança, quando chora e que a mãe acolhe no braço com todo amor, com todo carinho, ela está transmitindo energia magnética. Né? Então, o magnetismo é utilizado instintivamente por curadores, por curandeiros de todas as épocas da humanidade. Quando se dá um sopro, quem dentro da nossa mente aliviar a dor. Isso. Então, se for fortaleceu ali, porque eu estou querendo. Exatamente. Quando a gente põe a saliva em algum lugar, né? Que ali que está ruim, está irritado, o que é que acontece? Alguém já fez isso, não fez? Antigamente era muito comum se fazer isso, jogar a mesma saliva ali, para curar.
Porque a saliva tem um poder curativo. A saliva tem uma ação, ela está impregnada também do nosso magnetismo. Tanto é que Jesus utilizou, lembra que Jesus utilizou para curar o surdo? Se colocava nos animais, no cachorro, Antigamente, as próprias crianças eram colocadas, lembra Chico Xavier? Que era colocado para lamber a ferida do pé, exatamente. Então, quer dizer, tudo isso é magnetismo instintivo. O animal, ele faz isso, ele lambe a própria ferida para poder cicatrizá-la de forma mais depressa, né? Agora, hoje a gente cuida mais da questão bucal, da saúde, usa muito produto químico. Hoje a gente não tem mais aquele poder de ação, né? Se a gente tivesse aquele bafo, né? A gente ia ter um poder grande de cura em nossas salivas. Fiquem à vontade em colocar as coisas, viu? Então, a origem do passe, a origem do magnetismo é desde a antiguidade, desde que o homem é homem, o magnetismo está presente, assim como a mediunidade está presente, né? Os fenômenos espíritas, os fenômenos magnéticos estão presentes na humanidade, desde que a humanidade é humanidade. A origem do passe. Quando se deu a origem do passe? A origem do passe, ela já é mais recente, né? Ela se dá, né? A princípio, quando o espiritismo surge na França, né? Nós vamos ver que as sociedades espíritas se valiam do magnetismo em suas casas, tanto para desenvolver a mediunidade, como para trabalhar com sonambulismo, como também para trabalhar com curas, quando não se tinha médico curador, né? Que já era raro desde aquela época. Kardec coloca que o médium de cura ele é raro, né? Porque o médium de cura não é aquele que faz cirurgia com bisturi, não. Né? O médium de cura, segundo Kardec, né? Aí a fidelidade às obras fundamentais. O que é o médium de cura? É aquele que, às vezes, com um simples olhar, com um simples toque, né? Cura instantaneamente ou quase que instantaneamente. Às vezes, com passe, um simples passe, tem o poder de curar, né, pessoas. Nós estamos vimos recentemente um caso, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, de um garoto no Ceará, né, que mora num vilarejozinho, uma cidadezinha pequena no Ceará. E aos 5 anos, aos 4 anos, ele disse que foi visitado por anjos na casa dele. E esses anjos disseram para ele que iam ajudá-lo a curar. Né? Médico efetivamente cura. E ele começou a curar as pessoas. Moral da história, esse menino não teve mais paz na vida. Né? Porque o pessoal... E aí teve que chamar o conselho tutelar recentemente, diminuiu, ele estava até fazendo atendimento todos os dias, aí teve que diminuir para 2 dias na semana. O pessoal começou a fazer fila desde madrugada para atender, e aí atrapalhava, né, a perturbação, né, gerava a perturbação dos vizinhos que moravam próximos, enfim. E eles estavam realmente pensando em sair daquela localidade. E o mais curioso, a mãe dele, nem ele aceitava nada, nem de forma direta, nem de forma indireta. Dinheiro, presente, nada. Não aceitavam absolutamente nada. E ele já curou várias pessoas, e é um médium de cura, por excelência. A gente acha que os índios são atrasados, né? E eles já têm os pajés, os curadores deles há muito tempo. Muito tempo. Né? Tem os curadores. Isso. Lá. Exatamente. Então, os pajés, né? Nós vamos ver todas as civilizações, todas as tribos, elas trabalham com o magnetismo de forma instintiva. Né? Seja o magnetismo animal, seja o magnetismo espiritual. Né? Mas essa ação ela está presente no homem. Né? Desde que o homem é homem, ele tem esse contato com o seu poder, o seu potencial. Né?
E aí a origem do passe espírita se dá na casa espírita a partir de quando? Já que no começo, né, o que se aplicava era magnetismo. Não era passe espírita, não. Não existia passe espírita no final dos anos 50 do século XIX, na década de 60 do século XIX, na década de 70, 80, 90, não existia passe espírita. O passe espírita veio surgir no Brasil. No Brasil. E ele veio surgir, né? A gente não sabe exatamente ainda a sua origem, né? Mas ele veio para substituir o magnetismo. A ideia de quem lançou o conceito de passe espírita partiu da premissa de que todos nós somos médios de cura. Todos nós temos o poder de curar. Logo, basta uma imposição de mãos. E aí surgiu, então, o passe espírita, né? Como uma simples imposição de mãos. Naturalmente que não é essa a única forma do passe espírita. Há casas espíritas que se valem apenas da imposição de mãos, né? Há outras casas espíritas que utilizam-se de outras técnicas do magnetismo, né? Além de imposição de mãos. Mas o passe espírita, ele veio justamente, né, com esse propósito. Substituir os trabalhos de magnetismo, porque os trabalhos de magnetismo, de certa forma, são trabalhos, né, onde há necessidade de estudo, né, onde há necessidade de tempo, porque para você tratar um paciente dentro da proposta do magnetismo, você precisa tratar por pelo menos 15 minutos, 20 minutos, 30, 40, né, até mais tempo, às vezes mais de uma sessão por dia. Então, as pessoas criaram esse conceito para facilitar, né? Criaram esse atalho, né? Mas isso não tem demonstrado efetividade nenhuma até hoje. Vocês sabem por quê? Porque a gente não vê, por exemplo, curas no passe espírita, curas relevantes nenhuma. A não ser que o passista seja um médico curador. Se o passista for um médico curador, ele consegue curar em 1 minuto, 2. Em algumas sessões. Fora isso, é impossível. O máximo que você consegue é levar uma sensação de tranquilidade, de paz a quem está recebendo o passe, né? Às vezes aliviar uma dorzinha de cabeça, um leve mal-estar. Isso o passe ainda alcança. Esse passe que é utilizado nas nossas instituições. Mas curar determinadas doenças e aliviar dores terríveis não alivia, não resolve. Não resolve. Diga, Raíssa. É necessário, na minha concepção, que haja esse passe. Porque nós não temos passistas para aplicar magnetismo. E nós também não podemos avaliar qual é o bem que se faz de um passe desse. Se avaliaria se fosse uma dor, você sair de lá sem dor. Mas pode ser que o problema dele dessa troca de energia, já seja um alívio muito grande que a gente não tem como avaliar. Será que a gente não tem como avaliar mesmo? Ou será que a gente não quer avaliar? Porque o que nós fazemos quando nós aplicamos o passe espírita é o quê? A pessoa simplesmente sai da cabine, a gente pergunta se está bom, se está ruim, se melhorou, se não melhorou, e fica por aí. Exatamente. E ainda se sentem pior do que estavam. Então, a gente tem, sim, condições de avaliar. Só que a gente não avalia. Por quê? Porque dá trabalho. Porque a gente não quer mais fazer ciência. Não queremos fazer ciência dentro do espiritismo. Né? A gente não quer perguntar para o outro, porque se o outro estiver ruim, e aí, como é que fica eu? Entendeu? Então, é complicado. A aliança do magnetismo, então a origem do passe espírita é esta.
foi justamente dessa síntese, como a Adriana bem colocou, né? Colocar a coisa de uma forma mais, mais fácil, mais rápido, para as pessoas. Nisso, o povo usava muito a questão daquela parte que fala que Jesus fala com os discípulos para impor as mãos, os doentes serão curados e tal. Exato. Então, fundamenta muito nisso. Né? Existe uma fundamentação, inclusive a gente vai encontrar isso num livro de Herculano Pires, né? Que ele propagou, ele foi um dos propagadores dessa ideia equivocada de passe, né? Lá nos anos 30, 40, e ele coloca assim, basta, sim, aí todo mundo seguiu o caminho do burro, né? Todo mundo seguiu o caminho do burro, depois dele. Herculano Pires, lá na década de 30, 40, ele disse, basta impor as mãos como Jesus fazia. Mas quando a gente vai ler o Evangelho de Jesus, olhar como Jesus curava, a gente vai ver poucas curas realizadas por imposição de mãos. A maioria delas, Jesus realizava curas através de toque. Vejam lá, tem mais de 40. Eu mesmo já fiz pesquisa e encontrei, me parece que foi 43 toques. 1 ou 2 ou 3 de imposição de mãos. Vai lá, não sei onde, não sei o quê. Jesus usou da saliva para curar também, né? Então, Jesus utilizou, por exemplo, do magnetismo à distância para curar a filha de Jairo, para curar também, né, aquele... Isso, que era vassalo, né, do senhor, daquele senhor, né? Jesus utilizou-se do magnetismo à distância para curar. Então, Jesus utilizou-se de várias técnicas, de vários meios. Não foi um só. Isso é uma distorção muitíssimo grande, exatamente. Como a mulher hemorroísa, exatamente. Então, assim, há várias formas, né? Por que a quem interessa, né, esse discurso, essa narrativa de que passe espírita é isso? Se nós pegarmos as obras fundamentais do Espiritismo, são 10.000 páginas. Se você for procurar lá no Kardecpédia, que hoje existe essa ferramenta, Kardecpédia, tem. Você busque lá magnetismo. Vai aparecer mais de 400 referências sobre magnetismo nas obras de Kardec. Se você for procurar passe, você vai encontrar quase uma dezena de referências. Mas quando Kardec ou os espíritos falam de passe, eles estão se referindo não ao passe que é hoje, mas a uma técnica do magnetismo. Porque o passe é uma técnica magnética. Assim como o toque é uma técnica do magnetismo. Assim como o olhar, né, é uma técnica, a introjeção, o encapsulamento e tantas outras que nós vamos poder ver adiante. Imposição de mãos, tudo isso é técnica de magnetismo. São técnicas magnéticas. E se você procurar no Kardecpédia passista, vocês acham que vocês vão achar? A palavra passista? Exato. Na escola de samba a gente acha. No Kardecpédia não acha, não. São mais de 10.000 páginas. Não existe passista. Não existia passista. Existia magnetizador. Magnetizador e magnetizador espírita. Certo? Nos trabalhos de cura, nos trabalhos de mediúnicos, nos trabalhos de emancipação da alma. Existia o papel do magnetizador. Ainda mais que é em posição de mãos, porque geralmente você está doando às vezes, né? Exato, é uma doação. Complica mais a situação. Perfeito. Quando está congestionado, você complica. E muita gente tudo já vai logo impondo. Exato. Por isso, os inconvenientes e perigos, né, do magnetismo, os clássicos já falavam sobre isso. Que a gente não pode querer fazer de qualquer jeito, né? Porque o passe é ensinado
nas casas, salvo raras exceções. De que forma? Ah, basta ter amor, né? Basta ter amor que a gente consegue curar. Aí você vai amar, você tem dificuldade de amar quem está dentro da sua casa, convivendo com você. Você vai amar um estranho? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser francos. Exato. A gente pode trabalhar o amor? Pode. E a gente está aqui buscando trabalhar a amorosidade. Por exemplo, quando a gente magnetiza e a gente encontra o resultado. Eu pego, magnetizo a pessoa está com uma dor, está com furum, Júnior, acabou o negócio. Eu fico feliz, né? Porque eu ajudei aquela pessoa. Eu busco me colocar na condição do outro. Olha, se eu estivesse na condição do outro, como eu estaria? E que bom que eu hoje tenho acesso a essa informação. Que bom hoje eu posso ajudar. Então eu fico feliz por isso. Mas dizer que basta ter amor é simplificar demais um processo que é tão vasto e tão rico, né? A gente precisa se instrumentalizar de quê? De técnicas, né? De entendimento sobre a ciência magnética, para a gente poder efetivamente curar. Né? Curar e aliviar sofrimentos todos. Diga, Raiz. Da felicidade da pessoa. Aí eu ouvi muitas vezes, aí pergunta assim, você vai dar um passo quanto tempo? Aí esse menino lá atrás, eu esqueci o nome dele, aquele que vai saber. Menino da televisão? Mas foi bem bem com essa história de espaço, não dele. Jacomelo? Jacomelo. Ele diz assim, até você ficar feliz. Você dá aí um determinado, ficar feliz. E aí, ontem, essa semana, pela primeira vez nesse trabalho, sim, eu liguei para uma prima minha que mora em São Paulo, que eu tenho um tio ainda, lá em São Paulo. Aí liguei para ela disse assim, ô prima, estou aqui, eu e meu pai com 80 anos de Covid, e eu recém-cirurgiada de Covid, nós estamos mal. Eu estou com dor de cabeça tão grande que eu não sei, eu falei todos os remédios, não sei mais o que fazer. Isso era de tarde. sim. Aí me deu aquela coisa assim, vixe, para eu estar fazendo, eu vou dar um passo nela. Naquela hora mesmo. Sim. Aí comecei a dar um passo, e eles são crentes, né? Sim. Aí comecei a dar um passo, e cadê que eu queria parar? Sim. Foi nessa hora que eu disse, olha o Jacomelo. Foi. Tem razão. Eu continuei aquilo ali, eu sem querer parar. Aí eu me lembrei, eu digo, olha a felicidade aí que você paga só quando você é feliz. Exato. Pela primeira vez eu senti essa coisa diferente. Mas não era porque era minha prima, é porque foi uma coisa assim. Exato. E é isso, né? Um regozijo é muito grande, né? Já foi pra praia, viu? Tá vendo? Estão ótimos. Outro dia eu liguei, falei da dor de cabeça, tinha passado. E ontem, quando eu saí daqui, ela já mandou uma foto dela e o pai dela, que foi o contrário, levar ele, não que esteja curado, mas para passar um dia assim. Isso. Mas que estava numa cama. Numa cama, né? Acamado, ruim. Ele não estava fazendo nada, ele não estava se alimentando. Pois é. Então a gente pode fazer muito, né? E vamos fazer. A aliança do magnetismo com o espiritismo, quando é que se dá isso? Eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui agora. Sim. Só que quando a gente vai dar um passo, eu vou dar um passo, eu vou dar primeiro o pai. Certo. Não é eu tenho que ter o amor e o amar a ele, é desejar um bem. Sim. Eu pedir ajuda, vamos nossos professores. Aí nós vamos dar um passo, eu vou dar um passo nela aqui, certo, sim. 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 Aí eu saio de mim e vou pedir ajuda. Perfeito. Perfeito. Aí o passe é como ela acabou. O passe, você dá um passo só. Eu chego aqui em você e faço isso. Não, olha só, Chico, deixa eu te explicar. Eu queria ajudar você melhorar e procurar mais outra ajuda. A assistência dos bons espíritos, a gente vai chegar lá. Quando a gente aplica magnetismo, a gente não aplica sozinho, não. Porque Kardec diz o seguinte, que quando a gente aplica o magnetismo e com sintonia dos bons espíritos, o que é que acontece? A gente tem
o nosso potencial magnético ele é aumentado. Os espíritos aumentam o nosso poder magnético. Então, a gente faz essa relação, estabelece essa relação com os bons espíritos. Tem que entender que a gente é espírito. Exato. Nós podemos fazer isso. E nós devemos fazer isso. Né? Mas, se você comparar, né, o efeito de um passe, de 1 minuto, 2, uma ação de 10, 15 minutos, 20, é absolutamente diferente. Quem já recebeu magnetismo aqui sabe. Né? É absolutamente incomparável. Experiência incomparável. Certo? Então, a gente pode fazer muito com o auxílio dos espíritos com magnetismo. Muito mais do que com um passe. Com simples passe de cabine de 2 minutos. Né? Então, a aliança... Agora sim, quem quiser aplicar seu passe, pode aplicar. Eu não tenho nada contra. Certo? Eu não tenho nada contra. Quem quiser aplicar seu passe, a instituição espírita que desejar aplicar o passe, aqui mesmo, o passe é estabelecido. Eu apliquei por muitos anos passe. Não aplico mais. Sou magnetizador. Não aplico mais passe. Se precisar do magnetismo, tiver disponibilidade, eu aplico. Estou aqui e ajudo. Agora, o passe por si só, eu não trabalho mais. Agora, a casa que quer, que deseja trabalhar o passe, que trabalhe. Tem que ter um passe por fora. Que trabalhe. Só vai você para tomar passe, não faz mal, né? Não, não faz e faz. Porque a pessoa vem com aquela ideia, primeiro que isso gera uma certa inércia, né? Que a pessoa vai para o centro só para tomar passe. Que só vai com passe. Só vai para tomar passe. Exatamente. Aí não presta atenção, não aprende nada, fica ali dependente. Então você meio que alimenta um padrão. É a hóstia do padre. A gente troca a hóstia mas pelo para tomar passe. a hóstia, você precisa estar de boas. Mas o pessoal vai. O pessoal pessoal vai, O povo vai. É igual a Santa Ceia, né? O povo vai. Santa Ceia também, O povo para vai. tomar. Então, gente, a aliança do magnetismo, vamos seguir adiante, viu? A aliança do magnetismo com o espiritismo, ele se deu desde a origem do espiritismo. O magnetismo, como ciência, ele se estabelece bem antes, né, do espiritismo, porque ele vem se estabelecer com status de ciência a partir das pesquisas feitas por Franz Anton Mesmer, né? No final do século XVIII, por volta do ano de 1789, 87, por aí. Ele começa a fazer as primeiras experiências, ele é médico, né? Ele nota uma incapacidade grande da medicina em curar. Imagina a medicina daquela época, né? A medicina de hoje cura muito. É fato. E agora a medicina de 1700 e cacetada, gente, era um terror. Era bizarro. Porque ela se valia de técnicas que eram o quê? Sanguessugas para curar, né? Era colocar um indivíduo sobre a ação de ácido. Se tivesse uma ferida, por exemplo, tinha que colocar ácido para a bilha amarela sair, porque partia do princípio, né, da teoria dos quatro das bilis, né, das bilis, dos 4 elementos, a bile negra, né, a fleuma, o sangue e a bilha amarela. Então, esses 4 humores tinham que estar bem no nosso organismo. Se eles estivessem descompensados, ou estivessem um pouco mais, um pouco menos, era necessária a aplicação de sanguessuga, era necessária a aplicação de ácido. Então, você já estava ali com a pele ruim, jogava mais ácido. Né? Aí se valia também de... Quando a gente vê novelas de épocas, né, a gente vai observando isso, né? Corta-se, como é que chama essa técnica? Sangrias. Sangrias, né? Porque eles imaginavam que aquilo ali era excesso de sangue, determinados problemas.
e a pessoa era submetida a sangrias até morrer de anemia. Né? Não morria da doença que tinha, mas morria por falta de sangue. Isso era muito comum acontecer. Né? As maiores bizarrices eram cometidas pela medicina, né? Do século XVII, do século XVIII, até do século XIX, do século XX, enfim. Hoje a gente tem uma ciência médica muito boa, né? Mas no passado não se tinha. Então, ele vendo essa precariedade, ele notou que havia algo, né, que poderia ajudar as pessoas e que estava acessível, estava ao alcance de todos. Ele chamou isso de magnetismo. Ele fez uma pesquisa que durou 10 anos na Universidade da Suíça, onde ele estudou medicina. Quando ele teve certeza dos resultados, quando ele colheu resultados com magnetismo, ele resolveu expor ao mundo, né, a ciência magnética. Né? Foi ridicularizado por muitos, tá? Foi caluniado, difamado por um outro tanto de pessoas e foi acolhido por uma minoria de médicos que começaram a adotar o magnetismo, até mesmo para anestesiar, porque naquela época não tinha anestesia, não. Né? Mas com a ação do magnetismo, vocês conseguiam catalepsar, por exemplo, um membro, precisaria ser amputado, a pessoa tinha um membro amputado sem sentido nenhum. Né? Graças à ação magnética. Né? Existe um James Dyle, era um médico do Reino Unido, esqueci o nome agora, daqueles paizinhos do Reino Unido, né? Ele chegou a fazer mais de 2, ele tem um livro escrito sobre magnetismo animal, onde ele fez mais de 2.000 cirurgias dessa forma. Ele era médico cirurgião, ele primeiro anestesiava a pessoa, né, por meio da ação magnética, e aí ele cortava o membro, fazia uma cirurgia, retirava um tumor. Né? Por quê? O que é que era feito naquela época, em termos de cirurgia? Como que as cirurgias eram feitas? A pessoa era colocada clorofórmio, né, nas narinas, a pessoa desmaiar, às vezes era botado cachaça, né? Muita cachaça, a pessoa conseguir suportar a dor, né, da perda de um membro, arrancar um membro, e ópios. E os ópios. Era utilizado ópio. Porque não existia anestesia. Né? A anestesia é um avanço médico adquirido no início do século XX. Né? Depois da Primeira Guerra Mundial se descobre a anestesia, né? Se descobre também os antibióticos, etc. e tal. Mas antes disso era terrível. As pessoas morriam por causa de uma bactéria. Né? Porque não tinha acesso. Mas o magnetismo já curava nesta época. Né? Então, a aliança do Espiritismo ela vem desde o começo. Desde o início que o Espiritismo surgiu. Se tiver alguma pergunta no grupo aí, gente, vocês me informem, viu? Que aqui eu não estou conseguindo ver, não. Eu vejo que aqui, de vez em quando, dá uns toques aqui, Rogério. Eu não sei se é de alguém colocando, postando alguma coisa. O chat está fechado, é isso? Está fechado. Pronto, tudo bem. Então, vamos adiante. Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês coloquem aí. Vocês estão assistindo aí, Glorinha, Tita, parece, Marisa. Coloquem aí no grupo que o pessoal passa para a gente aqui, viu? Kardec estudou e aplicou magnetismo antes e durante a codificação. Isso é uma verdade. Kardec, quando ele codificou o Espiritismo, ele já tinha 35 anos de estudo e de prática magnética. 35 anos. Né? E ele continuou estudando e aplicando magnetismo até morrer. Tá? Inclusive, ele foi curado de um problema nos olhos com magnetismo. Ele mesmo relata isso na Revista Espírita, que procurou os melhores médicos de Paris
e todo mundo dava uma sentença de morte para ele. Dizia que era um problema grave, que na época não se tinha cura, e ele foi até uma sonâmbula, e a sonâmbula disse para ele: olha, o seu mal, ele é uma apoplexia, salvo engano. E eu não sei exatamente o que é isso hoje, né? Porque os termos patológicos daquele tempo não são os mesmos de hoje. Muita coisa mudou da medicina daquela época para hoje. Não só a maneira de tratar, nem os medicamentos, etc. E aí ele disse assim: você vai tratar. E aí passou o tratamento. Eu não lembro se tinha magnetismo ou se era apenas ervas, né? Enfim. E ele tratou, e ele disse: olha, dentro de 3 meses você ficará bom. E exatamente nos 3 meses ele ficou bem. Saúde. Ele voltou a enxergar normalmente. Tá? Então, ele usava, inclusive, na senhora Boudet, Boudet, não. Boudet, não. É Boudet, né? Agora esqueci o nome da Camille, é Camille Boudet, né? A esposa de Kardec. Porque ela sofria de dores das pernas. Dores terríveis das pernas em função de um acidente que ela teve, né? Então, ele aplicava muito magnetismo nela, para minimizar as dores dela. Isso, hoje nós temos acesso a essas informações graças ao projeto Kardec, Allan Kardec, que está trazendo à tona a verdadeira biografia de Kardec. Tá? Então, nós temos aí o que diz os espíritos da codificação sobre o uso do magnetismo como meio de cura. Se a gente for pegar as obras da codificação, não são somente 5 obras. Né? Não são somente 5 obras. Então, em torno de 22 obras, 22, 3 obras. Que a gente tem que considerar as revistas espíritas. Só as revistas espíritas são 12 volumes de revistas espíritas. Né? Aí vem mais as 5 obras, vem essas 5 obras consideradas básicas. Vem outras, o Espiritismo na sua mais simples expressão, que são livretos pequenos. Inclusive, a gente está trazendo para a biblioteca, para doar a biblioteca, para as pessoas também terem o que é o Espiritismo, resumo da lei e dos fenômenos espíritas, 32 páginas, porque Kardec pensava na população que não tinha tempo para estudar, os operários, que naquela época precisavam trabalhar quase 20 horas, né, de trabalho, porque se vivia ainda no tempo da primeira Revolução Industrial, né, onde não se tinha lei trabalhista nenhuma. Então, ele pensava no operariado. Então, ele trazia livros com 32 páginas, coletânea de preces espíritas, onde ele resumia para as pessoas, para essas pessoas que não tinham tempo, o que é o espiritismo, de fato. A gente vai estar trazendo essas obras aí. Em breve, estarão todas aí para o alcance de todos. Então, o que é que os espíritos falam do magnetismo como meio de cura? Se a gente for analisar essas obras, a gente vai ver que tanto Kardec vai falar do magnetismo como meio de cura, como os espíritos vão chancelar isso. Né? Então, não vai haver nenhuma fala dos espíritos da codificação contrária ao uso do magnetismo como meio de cura. Vocês não encontrarão. Pode procurar no Kardecpédia, vai aparecer lá 400 opções de magnetismo, magnetizador, tal. Vá um por uma, vocês vão ver que não há contraindicação em nenhuma delas. O que diz os espíritos? Então, agora a gente vai passar para o próximo slide aí. Qual o horário que a gente tem aí? 3h30. 3h30. Então, daqui a pouco a gente dá uma paradinha.